Antes de eu pregar, eu não poderia deixar de agradecer, querido pastor Murilo. Obrigado por ter vindo. Quantos foram abençoados aqui pela adoração dele? Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Murilão. Fiquei muito feliz de poder receber daquilo que você carrega nessa manhã. Obrigado, mano. Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça? O que nós temos de mais precioso é a presença de Jesus. E ela já está aqui. Ah, como é bom. Contemple aí por um minuto a presença dele. Ah, Jesus. A sua presença é maravilhosa, Pai. Uma das marcas dessa comunidade, Pai, é que a sua presença, ela flui. E uma vez mais, nós queremos o Senhor aqui também, se manifestando, tocando os nossos corações, indo o mais profundo do nosso ser. Por isso, Pai, essa é uma manhã que a sua palavra vai ser exposta, e o que nós te pedimos é, caia sobre nós o Espírito de revelação, de quem o Senhor é, daquilo, Pai, que o Senhor quer falar a nós, daquilo que o Senhor quer se manifestar aqui. Por isso, nós abrimos agora o nosso coração para a sua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma, que restaura, que muda. Nós te agradecemos porque um dia nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Ti. Valorizamos a sua presença aqui, Jesus. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, no livro de 1 João, nós vamos ler o começo da carta que João escreve. Nós vamos ler 4 versículos apenas, mas todo o nosso sermão nessa manhã vai ser baseado nesses 4 versículos. 1 João fica ali antes de Apocalipse, um livro antes ali do livro de Apocalipse, está bem no finalzinho da sua Bíblia. Hoje nós estamos dando início em todas as igrejas. Opa! Tadinha, segura ela aí, amor. Estamos dando início à série Verdadeira Comunhão em todas as nossas igrejas Dínamos. Essa série está sendo baseada no livro Verdadeira Comunhão. Acredito que o pastor Daniel vai poder passar depois para a comunidade. Nós temos disponível provavelmente esse livro para a gente poder ler e compartilhar. Mas eu gostaria de começar então lendo com vocês 4 versículos. O subtítulo da minha Bíblia está assim: a palavra da vida. Então acompanha comigo a leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Verso 2. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha, existe uma pergunta que ecoa, que acompanha a humanidade desde o começo da história. Em algum momento, muito provavelmente da sua história, você fez essa pergunta para alguém, ou até mesmo se fez para você essa pergunta: como Deus é? E aqui a pergunta, eu não estou querendo saber qual que é o conceito de Deus.
Não é como Deus é como religião, não é como doutrina, mas aqui a pergunta é como Deus realmente é. Porque no fundo o coração humano está à procura de sempre querer saber. Deus é distante? Deus se importa? Deus ele vê? Deus realmente vê o que a gente passa? Deus conhece a nossa dor? Deus está presente? E sabe, é lindo ver que o Evangelho, ele responde da forma mais poderosa possível essa pergunta. Ou essas perguntas, essas indagações. O Evangelho, ele nos responde falando que Deus veio em carne. Que Deus, em certo momento, ele aparece. Que antes o invisível se torna visível. Que agora o eterno entra no tempo. Que o Criador entra na criação. E que o intocável agora pode ser tocado. E João escreve essa carta aqui exatamente sobre isso. Mas perceba algo, João não começa com argumentos. João ele não começa essa carta aqui com teorias complexas, mas ele começa testemunhando daquilo que realmente ele viu, daquilo que realmente ele ouviu, daquilo que realmente ele pôde contemplar, daquilo que realmente ele pôde apalpar. Teriam várias formas de João começar uma carta, porque essa carta ela estava sendo escrita por um povo que não estava acreditando na encarnação de Cristo. E João aqui ele refuta algumas heresias da época, que Cristo não podia ser eterno nem divino, muito menos ser encarnado. Por quê? Porque era apenas um espírito, era apenas um ambiente que as pessoas estavam, que elas sentiam um pouco mais à vontade. Então, João já começa de uma forma em que ele direciona, não com teorias, mas testemunhando. Eu não sei você, como foi o seu encontro com Deus, mas muito provavelmente, o dia que o Senhor encontrou o seu coração, vários testemunhos passaram a ser uma verdade na sua vida. Testemunhos do quê? Primeiro, de salvação, mas outros de cura, outros de mudança de história, outros de quebrantamento, de um caráter transformado. E se eu soltar o microfone aqui, nós podemos passar horas aqui testemunhando aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E é o que João começa a falar. João, então, ele fala e ele afirma: nós ouvimos ele. Nós vimos ele, nós tocamos ele. Isso é muito forte, por quê? Porque o cristianismo não começa em uma teoria, mas o cristianismo começa em uma manifestação no quê? De glória, de vida na vida, em que Cristo se manifesta, e agora aquilo que as pessoas achavam que poderia, achavam que existia, elas estão vendo com seus próprios olhos. Elas estão ouvindo com seus próprios ouvidos. Elas estão sentindo a presença. Elas podem agora contemplar a presença de Jesus. E ver de perto o que Jesus faz. E ver de perto o que Jesus fez. E testemunhar dos feitos de Cristo. Por quê? Porque agora Cristo aparece de forma encarnada, no físico. Mas talvez aqui esteja uma das maiores crises da igreja moderna. Por quê? Porque às vezes nós temos um discurso sobre Deus, mas nós temos pouca manifestação da vida de Deus. E às vezes a igreja moderna tem muito conteúdo, mas pouca presença. É muito conhecedor da palavra, mas não tem sensibilidade para sentir quem Jesus é de verdade, o que ele está fazendo, o que ele está manifestando. E a crise da igreja moderna é muito conhecimento, pouca evidência de Cristo. Por quê? Porque eu sou um profundo conhecedor da Bíblia, mas eu não tenho evidência de Cristo.
No meu trabalho, Cristo não é expressado através da minha vida. Porque dentro da igreja a gente consegue ver várias evidências do Senhor. Por quê? Porque aqui é o ambiente que os santos estão reunidos. E é claro, ele vai se manifestar. Mas lá na sua faculdade, meu irmão, se você não manifestar Cristo, quais serão as evidências que Cristo está lá? Então, essa pode ser uma crise da igreja moderna. Porque a encarnação não foi apenas um evento histórico, mas ela revela realmente quem Deus é. A encarnação revela quem Cristo é. E mais, a encarnação não termina lá em Belém. Isso daqui seria lindo para a gente falar no Natal. Que Cristo sendo encarnado ali em Belém. Mas ela não para em Belém. Por quê? Porque aqui João já está nos mostrando. A vida de Deus que foi manifestada em Cristo agora deve continuar sendo vista através da igreja. Então ela não parou lá. Então a pergunta central dessa mensagem não é: você acredita na encarnação? Mas a pergunta central é: a vida de Deus está sendo vista em nós. A vida de Deus está sendo vista na minha vida, na sua vida. Então, primeiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui: a encarnação é uma realidade concreta. Olha que João vai falar no verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então João começa dizendo o que era desde o princípio. Ele nos leva lá para Belém, mas também ele nos leva lá para a manjedoura. Mas antes disso, ele nos leva lá para a criação. Por quê? Porque João está conectando Jesus à eternidade. Quando nós falamos de encarnação, às vezes nós pensamos lá na manjedoura. Nós pensamos que Cristo foi manifestado lá no princípio, no começo de todas as coisas, na criação do mundo. Mas, na verdade, Cristo já tinha sido manifestado desde a eternidade. Junto com quem? Junto com o Pai. O mesmo Cristo que os discípulos tocaram é o mesmo que estava com o Pai em toda a eternidade. E por que isso é importante? Porque a encarnação não foi um surgimento de Jesus. Jesus não surge quando ele vem à Terra apenas de forma física. Não, ele está na eternidade. Foi a manifestação visível do Filho Eterno. Então João, ele usa 4 expressões que nós temos na nossa vida, no nosso físico. Ouvimos, vimos, contemplamos e apalpamos. Existe uma progressão aqui, mas não foi um contato superficial. Quando os discípulos tiveram contato com Jesus, os apóstolos ali, eles não tiveram contato superficial com Jesus, pelo contrário, eles conviveram com Jesus. Eles andaram com Jesus, eles observaram a sua vida, eles avaliaram o seu caráter, eles examinaram a vida de ponta a ponta daquilo que Jesus fazia. Eles foram profundamente impactados pela sua presença. Então, João aqui já está destruindo qualquer ideia de um Cristo abstrato, de alguém que pode ser apenas imaginado. Aqui João já está destruindo, porque Jesus não era uma filosofia, ele não era uma energia espiritual, ele não era uma religião, ele não era uma ilusão religiosa, mas ele entra na realidade humana. Então, Jesus, como eu e como você, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor. Ele chorou. Não é isso que o Racionais diz? Jesus chorou. Só de Mauá, viu? Ai, brincando, pai. Jesus, ele foi rejeitado, Jesus foi traído. Então, ele entra na humanidade, na realidade, na nossa realidade. Ele se apresenta como forma humana, tendo os mesmos desafios que a gente tem no dia a dia. O Deus eterno, então, ele entra na fragilidade humana. E isso revela algo muito mais profundo, que é, nosso Deus não é distante. Se antes parecia distante, nós temos evidências aqui que o nosso Deus não é distante. O maior escândalo do Evangelho não é apenas que Deus existe. O maior escândalo do Evangelho é que Deus decidiu se aproximar. Ele decidiu fazer a vontade do Pai para que hoje nós pudéssemos ver, ouvir, sentir, contemplar
Qual que foi a última vez que você contemplou, apenas contemplou Jesus? De fechar a porta do seu quarto e não falar nada. Só contemplar. De olhar para uma árvore e não falar nada. Só contemplar a beleza. Qual que foi a última vez? De você não precisar proferir palavra alguma para ver a beleza de Cristo nas coisas. Semana passada, numa madrugada, eu estava bem cansado. Na terça-feira, nós iremos ministrar lá em São Mateus, para casais. A Yolanda ficou até um pouco mais tarde. O pastor me chamou para ministrar e pediu para ela pregar. Eu falei, então, por que você não chamou ela direto? Por que você está me chamando? Seu negócio é com ela. Falei, amor, você vai então ministrar para os casais, eu só vou orar no final, se der tempo. Beleza? Beleza. Ela sentou para preparar a palavra dela, ficou até um pouco mais tarde, era mais ou menos uma meia-noite, 1h, ela não tinha chegado no quarto ainda. E aí eu já estava deitado no meu humilde colchão, porque eu não tenho mais... E aí eu tô lá. Eu não sei se é o celular, mas meu celular, ele fica passando umas fotos antigas, né? E aí eu olhei uma foto do Pedro, eu olhei uma foto da Lana, e aí na sequência passou uma foto nossa da família toda. Eu só contemplei a beleza das fotos e eu falei, não tenho nada a falar, só preciso contemplar. Eu já não sou um cara tão quebrantado, eu quase não choro. Quando eu vi, o meu travesseiro já estava lavado, melado, enfronhado, assim, bagunçado. E eu contemplei a beleza da família que Jesus me deu. E eu pude ver Cristo em todas as coisas, nessa temporada que nós estamos passando, vivendo de desafios, de não saber qual vai ser o próximo passo, de não saber como que vai ser o amanhã. Mas sabe o que é lindo? Cristo se demonstra ali naquele quarto. E eu não precisei falar nada, Ele tomou meu coração. E uma presença maravilhosa invadiu o meu coração. E as minhas preocupações, sabe o que aconteceu, gente? Foram embora. E os meus medos, sabe o que aconteceu? Foram embora. E as marcas que eu ainda achava que eu tinha, de falar, meu Deus, como que vai ser? Ai, foram embora. E o meu coração, por contemplar, se encheu de paz, de alegria. E eu falei, obrigado, Jesus. Eu não poderia estar no melhor estágio da minha vida do que eu estou. O que é isso? É uma contemplação que só Ele pode transbordar o seu coração. Por quê? Porque na religião humana funciona ao contrário. É o tempo todo o homem tentando subir até Deus. Mas no Evangelho, Deus desce até o homem. No Evangelho, Deus se manifesta e Ele se aproxima. Então a encarnação, ela destrói a ideia de um Deus inacessível. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes o seu relacionamento com Deus, você entrou aqui nessa manhã, seu relacionamento com Deus ainda é muito distante, porque você não tem olhos para enxergar que Ele está perto. Você não consegue entregar o seu coração, porque parece que a vida que você está vivendo ainda está distanciando muito você de Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos e enxergarmos a beleza de que Cristo é. E o que nós precisamos já está nele. Ele se manifesta agora para a igreja entender o que ele quer falar. João então começa aqui, e João não traz informações sobre Deus, mas João traz realmente a realidade que ele estava vivendo no seu relacionamento com Jesus. João foi alguém muito próximo, ao ponto de repousar sua cabeça no colo de Jesus. Alguém que tinha relacionamento, profundidade, de uma forma madura. Ele viu, ele foi tocado. Então João aqui,
no começo desse capítulo, ele está falando, nós tocamos a vida. E quando tocamos, vida saiu. Quando enxergamos, vida saiu. Então, o cristianismo não é apenas uma informação correta, é um relacionamento com uma pessoa viva. Ele está aqui, mas ele também está com você em outros lugares. Ele está com você na sua casa, está com você no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque o nosso relacionamento não é com um Deus que está morto, mas um Deus que está vivo e gera vida. Em nós e através de nós. Mas a encarnação é a manifestação da vida de Deus. E no verso 2 nós vemos ele falando aqui, e a vida foi manifestada. João não está dizendo o sistema religioso foi manifestado, João não está dizendo o ensino foi manifestado, João não está dizendo a filosofia apareceu, não. João está dizendo, ele foi manifestado, a vida foi manifestada, e isso é maravilhoso, por quê? Porque Jesus não veio apenas para ensinar princípios, ele veio para revelar a própria vida de Deus. Tudo em Cristo manifestava essa vida, suas palavras, os seus atos, o seu amor, a sua pureza, a sua autoridade, a sua verdade, a sua santidade. As pessoas não eram impactadas pelos milagres que Jesus fazia apenas, não. Havia presença, a presença de Jesus impactavam as pessoas. Até os inimigos de Jesus percebiam isso. Quando Jesus falava, era um peso eterno. Quando Jesus olhava, havia verdade. Quando Jesus se aproximava, as trevas eram expostas. Por quê? Porque a vida de Deus estava sendo manifestada. Isso é importante, porque a encarnação não revela apenas que Deus existe, mas ela revela como Deus é. Jesus é a interpretação perfeita de quem vê Cristo, vê o coração de Deus. Quem enxerga Cristo, vê o próprio Deus Pai. E João então insiste uma vez mais no nosso Jesus. É um evangelho que nasce de uma imaginação humana, mas nasce de testemunhos de pessoas que foram alcançadas pelo próprio Deus. Qual que é a aplicação para nós da parte desse texto? É porque ainda hoje,
mas a se ascender aos céus, agora ele se revela de uma outra forma, através de mim e de você. Essa é a beleza do Evangelho, é ver o corpo sendo manifestado, manifestar Cristo em todos os lugares que nós estivermos. A manifestação da vida tem como propósito a comunhão, e agora eu começo a pregar. A manifestação então da vida tem como propósito a comunhão, e no verso 3, João vai falar: isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. Olha aqui, João mostra agora o propósito da proclamação. Por que nós precisamos pregar o Evangelho? O Evangelho não foi dado apenas para transmissão de informação, mas foi dado para inserir pessoas em comunhão. Em comunhão com o quê? Em comunhão com Cristo, mas também em comunhão com a igreja. E a palavra comunhão aqui significa participação, vida compartilhada, vínculo espiritual, pertencimento. A encarnação não produz consumidores religiosos. Nós fizemos uma série, domingos atrás, sobre isso. A igreja não é, gente, um evento semanal. A igreja não é uma programação, um ambiente social, não. A igreja é uma família espiritual. Ela é o corpo de Cristo na terra. E é isso que confronta profundamente o espírito do nosso tempo. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que quer ser inspirado sem compromisso. Nós vivemos uma geração que quer se conectar sem entrega. Nós vivemos uma geração que quer proximidade, mas sem vulnerabilidade. E deixa eu te contar uma coisa aqui. Não tem como nós nos aproximarmos um dos outros e não sermos vulneráveis. Não tem como você se aproximar de alguém e não mostrar suas fraquezas. A comunhão bíblica exige presença, exige abrir a vida, exige carregar os fardos, andar a segunda milha, exige permanecer. É o que o povo ali de Atos 2 fazia. E o que eles diziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Por quê? Porque agora eles não são consumidores de igreja, mas eles pertencem uns aos outros. Mas o que muitos querem hoje em dia? Muitos querem se envolver apenas e não frequentar. É lindo, é maravilhoso você chegar num lugar. Fui agora visitar o meu irmão nos Estados Unidos, semana passada. Uma igreja maravilhosa. Os caras são missionais, top a igreja. Os caras, nos últimos 10 anos, plantaram igrejas em 75 nações. Tudo que entra na igreja de recurso, pum, nação. Plantação de igreja. Começo de novas igrejas nas casas. Incrível, incrível, lindo. Só que não tem um relacionamento. Você marcar o gabinete pastoral, você tem que agendar 15 dias antes, para entrar na fila, para você se relacionar com o pastor. Eu entrei e saí da igreja do mesmo jeito. O que eu estou falando para você? Perfeita, estrutura maravilhosa, palavra maravilhosa. Muito bom mesmo. Meus 5 sobrinhos entraram na sala, saíram impactados, um trabalho fantástico. Mas não tem relacionamento, vida na vida. Tudo bem, a cultura deles, está tudo certo. Mas eu fui num lugar e avaliei. Eu não quero para mim, como brasileiro, entrar dentro de uma igreja e não ser percebido por um outro irmão. Eu não quero entrar e não ser percebido no ambiente que eu estou. Quero assistir sem construir vínculos. Querem frequentar sem se envolver. Mas sabe, preparando essa palavra, eu percebi, ninguém ama verdadeiramente permanecendo sempre do lado de fora. Ninguém ama a igreja sem pertencer, ninguém ama a igreja sem permanecer. Ninguém ama a igreja sem servir, sem se entregar, não tem como. Nós amamos a igreja e não fomos levados a fazer esse tipo de coisa. A comunhão verdadeira sempre confronta o nosso ego. E agora vamos lá.
Porque viver de perto revela nossas imaturidades, gente. É por isso que às vezes a gente não quer comunhão. Porque revela as nossas falhas. O povo vai ver o quanto eu sou falha. O povo vai ver minha imaturidade. Viver em comunhão vai mostrar o meu orgulho, vai mostrar a minha carnalidade, as minhas piadinhas sujas. Vai mostrar o quanto eu sou carnal, o quanto eu erro. Agora cá para nós, isso não é verdade? Às vezes você não está afim de participar de um GC porque você não quer que o povo veja suas falhas. Você não quer que ninguém veja que você tem problema na educação dos seus filhos. Você não quer que ninguém veja que você tem problema no seu casamento. Que ainda você joga na bet do seu celular. Ué, é pecado ou não é? Ué, verdades sejam ditas. É pecado. O problema é que nós estamos normalizando e a gente não dá mais nome para o nosso pecado. Não querer ter comunhão com o nosso irmão também é pecado. Porque é fácil você ter comunhão com o seu pastor. É fácil você ter comunhão só com o seu líder. Mas ser confrontado por um irmão que é igual a você, no mesmo lugar, que passa as mesmas dificuldades, é muito mais difícil. É lindo marcar um gabinete pastoral e o pastor vai abrir a palavra, vai ser bíblico. Maravilhoso. Mas ouvir do irmão que você está sendo truculento com a sua esposa, isso dói, velho. Ouvir do irmão que você não está dando conta nem de seus filhos, isso dói. Ouvir do irmão que você está com seu nome sujo, você precisa resolver a sua vida, dói. Só que Cristo é revelado dessa forma também. Essa é uma das belezas da igreja eu posso ver Cristo através do meu irmão. Eu posso ter o meu coração pastoreado através do meu irmão. E se o meu relacionamento com a minha namorada não está fazendo bem para nós, e nós não estamos andando em santidade, alguém vai falar. E às vezes não vai ser o pastor, porque o pastor não vai ficar de olho em você. Vai ser o irmão que passou em frente a um motel e você estava saindo com ela de lá. Posso continuar pregando? Estou indo embora mesmo, vou falar tudo hoje. Nós estamos acostumados a querer ver Jesus sendo manifestado em alguns ambientes. Nós não esperamos que Cristo seja manifestado através do nosso irmão. Mas nós nos esquecemos que ao partir do pão, com os nossos irmãos, nossos olhos são abertos. Olha que maravilhoso isso. Aonde? Na mesa, no dia a dia, no relacionamento, na vida. É comendo frango a passarinho na mesa do outro, lá, jantando, comendo macarronada no domingo. Cristo vai ser manifestado. Por isso que muita gente foge de relacionamentos profundos. Por isso que hoje a gente vê um monte de igreja lotada, mas rasa de relacionamento. Porque a comunhão bíblica exige morte do nosso eu. Foi exatamente isso que Cristo fez. O que Cristo fez? Morreu. Jesus não nos amou à distância, mas Ele entrou na nossa condição. E toda verdadeira comunhão exige aproximação sacrificial. Nem sempre você vai estar afim de estar com o seu irmão. Nem sempre você vai estar legal para estar no GC. Mas por que você precisa estar lá? Porque lá Cristo vai ser manifestado. Ao abrir da boca. Na comunhão é num churrasco. Às vezes você está esperando uma palavra super profunda que vai transformar a sua vida do púlpito. Mas às vezes é num jogo de futebol. Vamos ter a Copa do Mundo agora. Às vezes é num jogo de futebol. Que o Brasil está perdendo. Que Deus vai falar com você, porque o conselho que você tanto precisava era do seu amigo. Vou mudar, que a Argentina está perdendo. Melhorou, né, gente? Errei nesse corta. Igual a minha avó falava, rebobina a fita. Então, comunhão não é a ausência de conflitos, mas é a permanência em amor apesar deles. Vai ter conflito.
vai ter atrito, vai ter faísca. É apesar deles, vai acontecer, não tem para onde fugir. Ah, mas então eu vou mudar de igreja. Mano, muda de igreja. Você vai ter relacionamento com outras pessoas, você vai ver que vai ter a mesma coisa. Então é uma disposição de coração nossa, de querer ver Cristo sendo revelado através do nosso irmão. A comunhão se torna a continuação da encarnação. Verso 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João continua ampliando a visão aqui. A igreja não participa apenas de reuniões, ela participa da própria vida de Deus. E isso é muito profundo. Por quê? Porque a mesma vida manifestada em Cristo agora deve ser vista no corpo. Deus continua tornando Cristo visivelmente através da igreja. Cristo é revelado através da igreja. Por isso, o amor, a unidade, a verdade, a santidade não são detalhes secundários para o corpo de Cristo. São evidência de uma vida divina. Existe vida de Deus no corpo. E quando o mundo olhar para a igreja, o mundo precisa enxergar Cristo. Não faz sentido as pessoas olharem para a igreja e não enxergar Cristo. E qual que é a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade é não querer mostrar a estrutura. Nossa responsabilidade é não querer se esforçar para ficar mostrando liturgia de culto. Linguagem cristã. Esse vocabulário gospel que a gente gosta de falar. Pouco importa. Mas quando Cristo se manifesta, os pecados são expostos, o ego é confrontado, o orgulho é quebrado, as trevas são reveladas, a presença de Cristo sempre produz transformação. Lembra lá, no dia que o Senhor encontrou o seu coração, você foi marcado para o resto da sua vida. Você consegue lembrar desse dia? Como foi maravilhoso, como foi lindo, o primeiro dia que você entrou num lugar, e você sentiu que ali era um lugar que a presença do Senhor se manifestava. Se foi um prédio de igreja, ótimo. Se foi um GC, maravilhoso. Se foi na faculdade, alguém decidiu mostrar Cristo para você. E nós precisamos continuar fazendo que isso aconteça. Mas nós temos também a alegria, é o fruto dessa vida compartilhada. No verso 4, João vai finalizar essa primeira parte. Esse último versículo dessa parte, ele vai falar, para que a nossa alegria seja completa. Existe, gente, um jeito da nossa alegria ser completa. João, ele vai conectar, então, nesse texto, a encarnação de Cristo, a comunhão, mas também ele está conectando agora a alegria. A verdadeira alegria cristã nasce da participação na vida de Deus. Não é uma alegria superficial, não depende apenas das circunstâncias, mas ela nasce da comunhão. A alegria nasce no nosso coração a partir da comunhão com o Pai, a partir da comunhão com o Filho, mas também a partir da comunhão com o corpo, a partir da comunhão com a igreja. Existe uma alegria em congregar, existe uma alegria em estar junto, existe uma alegria. Por que eu te falo isso? Porque nos piores momentos, dentro dos 7 anos que nós estamos fazendo parte dessa comunidade aqui, enquanto nós estávamos com a comunidade em comunhão, o Senhor curou o nosso coração. Quantos momentos nós tivemos em que Cristo foi revelado através da vida de alguém. Eu estou falando, nós, eu, minha esposa e minha casa. Citei o exemplo do Ismar e da Natália no primeiro culto. Cito novamente. Quantas vezes eu fui pastoreado, meu coração foi pastoreado, minha família foi pastoreada através do testemunho do Ismar e da Natália. Quantas coisas nós passamos nesse tempo. Conheci o Ismar vendendo um curso de inglês para ele. Caiu dentro de sala de aula dentro de mim, dentro comigo. Aí papai, papo vem, onde você congrega? Eu falei, em lugar nenhum mais. Deus já tinha falado para eu sair da onde nós pastoreamos. O Ismar falou, já sabe o que vai fazer? Eu falei, eu acho que eu vou para São Paulo. Passou um tempo, estou lá na Dinamo Santo André, no final de um culto, o Dani falou, vou te apresentar um cara. Não sei nem o que eu estava fazendo nesse culto lá nesse dia.
Quem que estava lá? Quem que o Daniel ia me apresentar? Chega lá, o Ismar. Eu falei, não acredito, já conheço. Abrimos um GC na minha casa. Foi incrível. Eu achei que ia chegar, gente, ô Daniel, gente boa, assim. Falei, vou abrir um GC, vai arrebentar. Abrimos o GC na minha casa em Santo André. Chega Ismar e Natália. Com todo carinho. Arrebentado. Boni e Geila destruídos. E outros casais que não estão mais aqui com a gente. Mas, cara, quanto nós somos edificados naqueles dias. E quanto Cristo foi revelado na comunhão, enquanto nós estávamos juntos. Cada momento, cada mesa. É tanto testemunho, é que João está falando aqui. Eu testemunho daquilo que eu ouvi. Eu testemunho daquilo que eu vi. Eu testemunho daquilo que eu contemplei. Eu testemunho daquilo que eu apalpei. Quantos momentos nós vivemos como comunidade, irmãos que nos pararam e trouxeram palavras de esperança ao nosso coração. Quanto testemunho nós temos de 7 anos para cá, gente. Dos momentos que nós mais fomos profundamente marcados como comunidade, com a comunidade, nunca tinha sido marcado de forma tão profunda. Esse ano faz 37 anos. Desde que eu nasci, faço parte de igreja. Mas a forma como nós fomos marcados por essa comunidade em abril do ano passado, quando a Laninha estava na UTI, Deus já estava segurando na pontinha do dedo dela, assim, ó, só para puxar ela para o céu. Os irmãos se levantaram, a Laninha ficou entubada, pegou uma bronquiolite, não sei se todos sabem, se você não sabe, não tem problema, você ficar sabendo agora que Deus fez. Os irmãos fizeram um relógio de oração de 10 em 10 minutos, 24 horas por dia, tinha gente orando pela gente. Eu lembro nessa madrugada, ela teve 13 paradas no tórax dela. Foi desesperador, eu parei de contar, porque eu achei que Deus ia levar ela. E enquanto a gente estava passando a noite mais assustadora da nossa vida, tinha irmãos mandando mensagem. 12:00, estou orando por vocês. 1h da manhã, estou orando por vocês. 3h da manhã, não desiste, Deus vai operar um milagre. 4h da manhã, vamos lá, a gente está junto. 5h da manhã, eu passei a madrugada orando por vocês. A minha casa, os meus filhos, passamos a madrugada em claro orando por vocês. Sabe o que é isso? É Cristo se revelando através da igreja. É Cristo se revelando através do corpo. Nós não estávamos entendendo nada. Saímos da UTI, tivemos, graças a Deus, a alta dela, 14 dias de UTI. No final, na alta dela, chega uma médica grande do hospital e fala assim, pai, mãe, o que vocês fazem da vida? Vão embora de São Paulo. Não entendi nada, falei, embora de São Paulo? Nananina. Que ir embora de São Paulo? Agora que a coisa está ficando boa, vão embora de São Paulo? Outubro do ano passado, a Lana foi internada novamente, com outro vírus. Ficamos 4 dias na UTI. Outra médica chega na gente no final da alta e fala assim, pai, mãe, o que vocês fazem da vida? Por que vocês vão embora de São Paulo até que sua filha tenha maturidade respiratória? É só por uma temporada, vai. Eu falei, não estou entendendo nada. Eu não sei se o Dene vai lembrar, eu liguei para ele na noite. Falei, Dene, tá precisando ainda de pastor em João Pessoa? Porque se tiver, tô dentro. Eu achei que ele ia rir com a minha piadinha sem graça. Ele falou, por quê? Você está falando sério? Eu falei, ixi, lascou. Eu falei, não, esquece. Aí ele falou, mano, vai para João Pessoa. Em último caso, só vai ser. Foi uma boa viagem que vocês fizeram em família. Nós fomos. No último dia, a Yolanda virou para mim e falou assim, eu acho que a gente vai vir embora. No avião, ela já tinha certeza. Quando começou a nossa história, gente? Quando nós fomos amados pela igreja.
No momento que nós mais precisávamos, Deus usou alguém que nem crente não era. Deus já estava falando, ó, chegou um novo tempo na vida de vocês. Sabe quando nós tivemos percepção disso? Quando nós fomos tocados por aquilo que a gente nunca tinha sido tocado pela igreja, da forma que a igreja tocou o nosso coração. É na comunhão dos santos que Cristo se manifesta. Então Paulo aqui, ele começa, ouvidos ouvindo, olhos vendo, mãos tocando, e ele termina comunhão, com alegria e vida compartilhada. O evangelho não é apenas uma doutrina para aceitar, é uma vida para manifestar. O mundo não precisa apenas ouvir sobre Deus, mas precisa vê-lo. O mundo precisa ver quem Cristo é. E Deus decidiu se tornar visível, primeiro em Cristo, mas agora através da igreja. E isso é lindo, porque nós fazemos parte disso daqui. Então as perguntas finais, para nós encerrarmos hoje, nessa manhã, é: a vida de Deus está sendo vista em nós? A nossa comunhão tem revelado Cristo? Quando nós estamos em comunhão, nós podemos enxergar quem Cristo é. As pessoas encontram apenas religião quando estão próximas de nós, ou elas encontram a manifestação de Jesus em nós? Que o Senhor nos dê essa graça de manifestá-la. Porque a encarnação, ela continua quando Cristo é visto em seu povo. Que a graça do Senhor possa estar sobre nós e que aonde nós estivermos, Cristo possa ser revelado. Através do nosso testemunho, da nossa história, das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso posicionamento, mas também através do nosso testemunho. Porque nós vimos, ouvimos, sentimos, apalpamos, e nós continuaremos proclamando até que Cristo volte o nome dele. Amém? Feche seus olhos, quero orar junto com você. Espírito Santo de Deus, uma vez mais nós queremos te agradecer por esse ambiente. Pelo ambiente que não apenas toca o nosso coração, mas transforma as nossas vidas. Coloca dentro de nós, Pai, o senso de eternidade, que nós estamos aqui apenas de passagem. Que onde nós estivermos, Pai, Cristo possa ser revelado. Que possa haver uma alegria enquanto estivermos reunidos em comunhão. Que a manifestação de quem o Senhor é possa ser revelada, Senhor Jesus, enquanto nós estivermos juntos, nesses ambientes, mas também lá fora, vivendo vida na vida, vivendo os nossos desafios diários, a vida ordinária. Jesus, o que nós pedimos é que possamos continuar expressando quem o Senhor é, que possamos continuar expressando Cristo em todos os lugares aonde nós estivermos, que eu possa revelar Cristo ao meu irmão, mas também que eu possa ter Cristo sendo revelado através da vida dele, que nós possamos viver a beleza da igreja, do evangelho, que o Senhor seja o cerne, o centro de todas as coisas. Nós te agradecemos nessa manhã por essa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado.